Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao canal Expectativa de Fé. Eu sou tua amiga, missionária Regina, e hoje gostaria de compartilhar com vocês uma das bênçãos que o Senhor me entregou em uma das viagens missionárias que fiz. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de ler um versículo na Palavra do Senhor, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 2, e o versículo 17, que diz assim: Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Palavra maravilhosa do Senhor. Esta palavra tem sustentado a minha fé ao longo da caminhada. Essa palavra é muito importante para todos nós. Esse versículo nos diz que a fé sem as obras, ela é morta em si mesma. A fé e as obras precisam andar juntas, de mãos dadas. Uma depende da outra. Graças a Deus por isso. Precisamos exercitar a fé e também as obras ao longo da caminhada, para podermos vencer as lutas, as provas, as tentações. Tudo isso depende da fé e depende das obras diante do Senhor. Eu tenho recebido muitas bênçãos, graças a Deus. Eu gostaria de compartilhar com você um milagre que Deus operou na minha vida. Esta bênção o Senhor concedeu para a minha saúde. Na primeira viagem missionária para o país do Zimbábue, fica no continente africano. Na época eu era bem jovem ainda, mas dei ouvidos ao ídolo do Senhor. O Senhor nos chamou e nós fomos. Amém? Na época não sabíamos falar o inglês, e este país, a língua falada lá é o inglês, com outros dialetos do país. Mas graças a Deus nós fomos bem recebidos por um irmão, que na época estava lá à nossa espera, que seria o auxiliar, seria o intérprete para nos ajudar ali no trabalho da obra do Senhor. E nós ficamos hospedados em um hotel durante 2 meses, até conseguirmos a permissão, não é? A permissão para ficarmos no país, para fazer a evangelização, para a abertura da igreja, porque essa é a nossa missão, abrir uma igreja naquele país, uma filial da igreja. Logo que chegamos, tivemos um pequeno imprevisto com a imigração, não é? Por causa do visto, e na época precisamos sair do país, e nós entramos no país da África do Sul. Da África do Sul fomos para o país do Moçambique. Estivemos fazendo a obra do Senhor também nesses países. Mas na época que nós fomos, o dinheiro era contado para a viagem, para a despesa. E por ter saído do país do Zimbábue, nós tivemos gastos com despesas de viagens, despesas também por onde nós andamos, fazendo a obra do Senhor, a evangelização. Mas com o tempo nós retornamos ao país do Zimbábue para a abertura da igreja. E voltamos para esse mesmo hotel. Na época nós já estávamos praticamente sem dinheiro, porque não tivemos condição na época de entrar em contato com os responsáveis aqui no Brasil
Na época a comunicação era muito difícil, uma ligação interurbano, né, para fora do Brasil era muito caro, muito difícil na época. Então entramos novamente para esse hotel, porque esse hotel tinha já uma conta, né, com a igreja, e os missionários ficavam neste hotel. E ficamos ali durante 2 meses nesse hotel até sair a liberação da permissão para a evangelização e abertura da igreja no país. E a comida servida neste hotel era a comida típica do país. Era um angu branco, né, feito de milho branco, com a metade de um frango, de um pequeno frango. O frango lá é bem pequenininho, sem tempero. Apenas um salzinho, né, salpicado por cima. E fomos alimentando do que era servido no hotel. Todos os dias a mesma refeição, durante 2 meses. Não tínhamos dinheiro para comer fora do hotel. Como eu disse, já estávamos já sem dinheiro. E aquela comida começou a fazer mal para mim. Eu fui ficando doente, com dores, problema no estômago, ficando fraca, e decidi procurar um médico, né, com um pouco de dinheiro que tínhamos ainda, porque lá no país, nesse país que nós estávamos, a consulta é paga, os remédios são pagos, não é como aqui no Brasil, que tem o SUS, não é? Consulta grátis, se tiver remédio na farmacinha também leva grátis. No país do Zimbábue tudo pago. Então consultei com um pequeno dinheiro que tínhamos ainda. Fui atendida, o doutor passou alguns remédios. Então tomei aquela medicação que ele passou, mas nada adiantou. Continuei com dores, continuei passando mal e fui piorando. E eu falei com o Senhor: Senhor, tem misericórdia. Eu sabia que o chamado era de Deus, eu havia feito prova com Deus antes de deixar o Brasil. Eu sabia que Deus estava ali, embora em silêncio. Eu decidi no meu coração de fazer uma campanha. Na época eu havia levado daqui uma fita gravada com uma oração que eu gostava muito de ouvir. Tinha muita fé com aquela oração gravada e eu levei comigo. E eu decidi fazer esses 7 dias de campanha ouvindo esta oração, orando com esta oração, apresentando um copo com água durante 7 dias. Eu estava mal e tudo que eu tinha ali era a fé e a obra. A fé de orar e receber o milagre, a obra de apresentar este copo com água na oração. E o primeiro dia eu estava em oração, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, nada tinha acontecido ainda. Eu estava mal. Quinto dia, estava mal. Quando chegou o 6º dia daquela campanha de oração, à noite eu dormi e tive um sonho. Eu sonhei que um irmão chegava para mim e ele trazia na sua mão muitos comprimidos verdes. Eram comprimidos verdes, eu me lembro como se fosse ontem. E ele chegou para mim e disse assim: Irmã Regina, esse remédio é para você. Quando ele falou isso, eu rapidamente parei as minhas 2 mãos com as dele e tomei todos aqueles remédios da mão dele. Rapidamente joguei tudo dentro da minha boca, de tão ansiosa que eu estava pela cura. Quando eu joguei todo aquele remédio na boca, ele me disse assim: Não, irmã Regina, não é para tomar todos de uma vez, é para tomar de um em um. Quando ele disse isso, eu já tinha jogado o remédio na boca, eu já tinha sentido o sabor do remédio. E quando eu tentei tirar da boca aqueles remédios, que eram muitos, uma mão cheia, imagina,
muitos comprimidos, cerca de uns 20 mais ou menos. Eu despertei do sonho. Eu despertei e pensei comigo: que sonho estranho. Só pode ser uma bênção de Deus para minha vida. E eu voltei a dormir, e quando chegou pela manhã, eu notei que meu corpo estava fortalecido, não havia dor. E eu falei com Deus: Senhor, agora eu tenho certeza que o Senhor enviou o seu anjo nesta noite para me curar. E eu tomei posse da bênção, tomei posse da cura aquele dia, no 6º dia da campanha, pela fé e com a obra de apresentar aquela água na oração. No 7º dia desta campanha, eu somente agradeci a Deus. E até hoje eu sou grata a Deus por esta obra que Ele fez, esse grande milagre que Ele me entregou, lá longe, fora do Brasil. Eu não tinha dinheiro para fazer nenhum tratamento, eu não tinha dinheiro para pagar uma consulta, para comprar remédios. O que eu tinha ali era a fé e a obra. Então esse versículo marca muito a minha vida, porque nós precisamos ter fé juntamente com as obras para obter as bênçãos de Deus. Muitas pessoas não acreditam quando alguém diz que um missionário sofre muito, mas essa é a realidade da vida do missionário. Você sai para uma missão, sai para fora do Brasil, e ali você passa mesmo enfermidades, perseguições, tribulações, necessidades. Muitas coisas acontecem. Quando estamos aqui no Brasil, sentimos a presença de Deus muito perto, muito forte, em todo lugar que estamos. Mas quando saímos do nosso país, as coisas mudam, a sensação é outra. Precisa de muita fé, porque parece que Deus está tão longe. Você sente como um vazio, pisando em terra estranha, ouvindo uma língua, um idioma que não é teu. A sensação é outra. Então o missionário, quando deixa o seu país, ele precisa de muita fé. Precisa de ter o chamado de Deus. Essa escolha é Deus quem faz. Eu digo a você para estar em oração pelos missionários. Ore pelos missionários, por suas famílias, porque a vida de um missionário não é fácil. Não é fácil. E nós precisamos todos de muita fé ao longo da caminhada. Não importa se a bênção que você precisa de Deus é grande ou pequena, mas no momento que você precisa desta bênção, você precisa exercer a fé. Você precisa de ter a obra, de orar. E uma coisa também eu aconselho a você: não tome oração de qualquer pessoa. Não deixe qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça para orar por você. Porque nos dias que nós estamos vivendo, o número de falsos profetas tem sido muito grande. Muitas pessoas hoje estão enfrentando lutas e tribulações. E pela necessidade, pela ansiedade, pela bênção, passam a pedir oração a qualquer pessoa, passam a tomar oração de qualquer forma. É tempo de examinar os profetas, é tempo de examinar os pastores. Muitos hoje estão tomando o evangelho como profissão, apenas por profissão. Ele está orando, mas ele não é um crente salvo. Ele não é um servo de Deus. Ela não é uma serva de Deus.
Para tomar posse da bênção e da vitória precisa fé, precisa vigilância. A palavra do Senhor nos fala que o homem espiritual ele discerne bem tudo, de ninguém ele é discernido. Aprenda a discernir para tomar posse da bênção e da vitória, para receber o seu milagre, para receber a sua bênção. Siga buscando a Deus com fé e apresentando as obras também. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a fé do seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Tenha fé. Sempre, sempre, sempre tenha fé. Quando receber uma oração, quando você souber que a oração está sendo ministrada por um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem a sua vida no altar, em temor a Deus, tenha fé de receber essa oração, porque o Senhor estará confirmando um milagre na sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e um grande abraço.